Renato. Bom, torcida quer o Renato, né? Torcedor quer o Renato. Mas nesse momento, o Grêmio ainda tenta fazer dar certo o técnico Luiz Castro. Pela experiência que tenho de 10 anos de jornalismo esportivo, e fora antes, né? Que todo mundo acompanha futebol, vivo o Grêmio intensamente, e todos vocês também têm muita experiência acompanhando o Grêmio. Quando começa desse jeito, o treinador não dura muito tempo. O trabalho do técnico Luiz Castro começa a dar indícios de que está terminando. Quando o grupo de jogadores começa a desistir do treinador, as coisas começam a se inviabilizar. Os jogadores estão começando a soltar a mão do treinador. Importante citar que isso ainda não aconteceu por completo. Mas a informação que foi trazida pelo repórter Marco Souza, de GZH, dá um tom de que o técnico não vai permanecer mais por muito tempo. Os jogadores do Grêmio estão relatando, principalmente os mais experientes, aquelas lideranças, de que há um desgaste já de algum tempo com o trabalho do técnico. E é importante salientar que é com o trabalho do técnico, não é uma questão de relacionamento. Ninguém desgosta do treinador, eu não gosto dele, acho estúpido, a minha relação não é boa, a gente se atura. Não é assim. Aliás, bem pelo contrário. Os relatos que a gente recebe dos bastidores do Grêmio dão conta de que o técnico Luiz Castro é uma figura querida por todos, ou praticamente todos. Todo mundo gosta dele como pessoa. Tanto é que o Grêmio, e quando eu falo Grêmio, eu falo dos atletas nesse sentido, sempre correu pelo treinador. Os jogadores sempre deram ok para as ideias, tentaram fazer, tentaram desempenhar, correram dentro de campo, mas muitas vezes correram errado. Time desorganizado, ideia equivocada. E esse desgaste foi gerando com o tempo em cima de vários fatores, todos neste sentido, que o trabalho fala mais alto. Principalmente para jogadores que têm personalidade, as lideranças, os mais experientes, que já trabalharam com outros vários treinadores. Tá, gente, para traduzir essa informação, tá? Os jogadores largaram de mão o trabalho. Isso é, cara, você sabe o que vai acontecer, tá? Quanto tempo vocês acham que ele vai cair? Porque se o Grêmio perde pro Mirassol e cai pro Bolívar, e é duas coisas assim, é questão de uma semana, tá? Isso pra acontecer. E eu digo hoje que é uma tendência. Eu não consigo ver algo diferente. Hoje a tendência é o Grêmio cair pro Bolívar e perder para o Mirassol. Ou tu pensa o contrário? Eu te falo que a tendência é o Renato assumir o Grêmio em 10 dias. Essa é a tendência. Porque é o plano B da diretoria. É o plano B. É o cara que vai acalmar a pressão. Você sabe que vai acontecer isso, tá? Não é novidade pra ninguém. Isso nem é informação, tá? Treinadores com outros atletas na Europa, eles sabem quando as coisas não estão sendo feitas da maneira correta. Eles sabem que, portanto, o resultado será ruim. E aqui quero trazer uma informação que não está na matéria do Marco Souza, um relato que eu recebi de uma liderança importantíssima do Grêmio, um jogador, inclusive, que a torcida gosta muito. Duas coisas ele disse numa conversa em off. Ele disse que ele está encontrando muitas coisas erradas dentro do Grêmio, que está tentando alertar, mas está muito preocupado com o que vai acontecer com o Grêmio nessa temporada, inclusive ele e vários jogadores tendo uma preocupação muito grande com o risco de rebaixamento. Sim, isso é conversado entre os atletas no dia a dia. E o argumento que se usa é que o Renato, uma das grandes virtudes do Renato, sempre que esteve no Grêmio, foi corrigir os problemas defensivos do time. Mas assim, em resumo, me parece muito insegura a essa altura já a situação do técnico Luiz Castro. A gente não sabe como é que as coisas estão acontecendo nos bastidores. Mas... Eu diria que ele caiu, só que não foi avisado ainda. E o Grêmio está tentando ganhar tempo para conseguir um dinheiro para pagar a multa. Eu acho que é isso. Quando começam a pipocar essas informações, é sinal de que alguma coisa realmente está acontecendo. Poderá haver um desmentido, né? Poderá haver, quem sabe, se o Grêmio ganhar o jogo. A gente sabe como é que funciona o futebol, né?
O Grêmio ganha domingo do Cruzeiro, aí não faltará o jogador para ocupar os microfones e dizer, olha, estavam inventando histórias ao longo da semana. As coisas funcionam assim no futebol, mesmo que seja verdade, né? E obviamente que o Marcos Souza não seria irresponsável de inventar essa informação. Então é tudo dentro de campo. Tudo vai ter que ser resolvido dentro de campo. A resposta tem que ser dada já no próximo domingo. Mas eu temo. Honestamente, eu temo que essa resposta seja dada. Acho que o caminho do técnico Luiz Castro, a vida do técnico Luiz Castro está ficando cada vez mais insegura dentro do Grêmio. Para fechar aqui, o Grêmio... Cara, assim, ó, vamos falar a verdade. Se o Grêmio perder pro Cruzeiro em Mirassol, ele caiu. E aí vem o Renato. Então a tendência é, sim, o novo treinador do Grêmio é ser o Renato. A questão é essa, gente. Se ganha, fica o Luiz Castro. Se perder, vem o Renato. É isso aí. É isso aí. Em resumo, é isso. Ações do Grêmio e parece que coisas importantes estão por acontecer. É isso, Marco? Boa tarde, Pedro. O Grêmio faz no próximo domingo, às 5 horas da tarde, o último amistoso da intertemporada, Pedro. E tem algumas posições que entraram em disputa de vez. Eu cito duas. Posição de volante, onde o Vila Sante tem treinado bem e agradou a comissão técnica no jogo contra a Chapecoense. E também a posição de meia, Pedro. O Monsalve também deu boa resposta e pode estar em disputa agora com o Gabriel Meck pela titularidade. Outra informação, Pedro, do Grêmio, que o Grêmio fez uma proposta... Isso é importante que tu está dizendo, porque é a recuperação da venda de dois jogadores importantes. Um deles, o Arthur, e o outro, o Meck, que deve estar saindo aí nos próximos dias. Então, se o Grêmio encontrar soluções nesses dois jogadores, o Vijaçante a gente já sabe que joga muito, então o Monsalve tá para ver, chegou muito bem, depois caiu, sei lá, mas são informações realmente importantes. Isso, Pedro. Além disso, além dessas recuperações que estão em andamento no Grêmio, né, as do Vila Sante e do Monsalve, o Grêmio também tem tentado qualificar o grupo com a chegada de mais jogadores. E um desses jogadores é o Diego Caito, do Goiás. O Grêmio tinha tentado a contratação desse jogador por empréstimo, as conversas não avançaram e agora o Grêmio tem feito contato para comprar o Diego Caito junto ao Goiás, mas ainda não conseguiram acertar o valor da transferência e o Grêmio segue em busca da posição, porque tem duas posições que o Grêmio entende prioritárias agora, Pedro. A chegada de mais um meia e também de um lateral direito. Esse meia já existe, digamos, na geografia dos gremistas ou ainda não? Eu acho, Pedro, que o Grêmio tem mapeado alguns nomes prioritariamente de jogadores brasileiros. Conversando com o pessoal da direção, a ideia do Grêmio é a seguinte, que já tem muito estrangeiro no grupo, então o Grêmio quer contratar jogadores brasileiros agora, então tem mapeado jogadores brasileiros e também oportunidades de negócio que o Grêmio não precisaria fazer a compra de direito econômico nesse momento. Então o Grêmio tem procurado jogadores nesses dois aspectos. É um caminho complicado, né? Mas enfim, o Pelaipe é especialista nisso, né? De achar jogadores que custam muito pouco e que jogam muito futebol. Vamos ver se ele consegue repetir, porque o mercado mudou, as coisas mudaram. Pode ser que não tenha esse jogador, mas o Grêmio tem pelo menos um especialista para buscar e para tentar tornar realidade a questão do meia, né? Porque o Grêmio está precisando do meia e o Grêmio está precisando do lateral direito. Aliás, faz muito tempo que o Grêmio não tem lateral direito. Mais alguma coisa? A princípio é isso, Pedro. Essas são as informações desta quarta-feira. Semana que vem o Grêmio joga Campeonato Brasileiro contra Sexta antes da final. Exatamente. Sexta-feira, dia 17, em Mirassol, o Grêmio começa uma maratona de jogos decisivos. Tem o Mirassol, depois no dia 23 tem o jogo contra o Bolívar em La Paz, volta a Porto Alegre, enfrenta o Fluminense, decide contra o Bolívar na Arena e depois tem os dois jogos contra o Mirassol novamente agora pela Copa do Brasil. Você entendeu? Maratona. As informações do Grêmio, já tem jogo na próxima sexta-feira, Campeonato Brasileiro, depois tem Sul-Americana, depois tem Copa do Brasil. Eu não sei quanto tempo tu vai ter para fazer refeições de tanto jogo que tem o Grêmio. E é isso aí, Pedro. Eu espero que o Grêmio consiga se reagrupar, se remontar. Vou fazer amor também, não sei se ele continua fazendo. Tô com saudade da Dona Cook, né? Mas daqui a 2 dias a gente se reencontra. Você sabe que essa história do fazer amor, César, eu me lembro sempre do Bezerra da Silva, um cantor de samba já falecido, que era uma espécie de voz do morro, e teve um documentário com o Bezerra da Silva de personagem, e aí o Bezerra perguntaram para ele, por que você não faz música romântica, não canta música romântica? Ele disse, é porque eu tenho algumas dúvidas. Uma das dúvidas é quando eu ouço fazer amor, e eu fico pensando, a fábrica é aonde? Em Bangu? Eu achei a frase maravilhosa. Que coisa lamentável, mas vamos adiante. Gostei. Mas gostei, Pedro, achei bom. Reagrupar. Pensa do Maurício, pensa nisso, Pedro. O Maurício é impressionante. Mas é genial a frase, a frase é maravilhosa. Não, mas vem com essas bobagens aqui no programa. Reagrupar, Pedro. O treinador tem na mão um time que tá sob desconfiança de todos, que segundo o Marco tá
tá elogiando algumas recuperações ali, como o Monsalve, o próprio Vijaçante, mas não adianta, precisa fazer o time andar, o time precisa fazer pontos num primeiro momento, para que a torcida entenda que o Grêmio possa fazer um campeonato seguro. Eu já fiz essa pergunta aqui no Sala, o Maurício, o único que ousou responder de maneira mais forte, que foi o Everton, Pavon, Luiz Eduardo, Wagner Leonardo e Marlon, Vijaçante, Nardoni, Monsalve, TT, Amuso e Carlos Início. Você fez uma pergunta que não era retórica. Eu disse, pode cair. Esse time cai ou não cai? É uma pergunta que todo mundo tá fazendo. Ele é candidato não cai. a cair, mas o técnico tem obrigação de fazer esse time render mais. Esse time não é pra cair. Não, mas aí que tá o problema. O técnico não conseguiu fazer nunca uma partida. Não é pra ser campeão, nada disso. O grande segredo do Grêmio é tirar um atacante e rechear o meio-campo. O Grêmio perde seus jogos, aí o Grêmio não consegue ter uma regularidade, porque não tem meio campo. Futebol não vai mudar nunca, futebol tu ganha ou tu perde no meio campo. O Grêmio joga com 2 volantes e um terceiro jogador que não é armador. E aí agora que encontrou um aí, que é o Mac, e aí já pensa em vender também, já tem que vender, porque não pensa não. Mas o Mac não é mais jogador do Grêmio. Não é mais jogador do Grêmio. A gente já sabe disso. A gente só não sabe até quando ele vai ficar aqui. O Grêmio tá alugando o jogador, mas ele tá vendido. Tá vendido, só não sabe quando ele vai sair, mas vai sair semana que vem ou daqui a 2 semanas, não sei. Eu acho que ele não joga mais. Então o Mac a gente não pode contar. Então, como é que o Grêmio vai jogar com um meio armador que o Guerrinha quer? E aliás, muita gente da torcida quer. Tem o Monsalve apenas, o único. Ou o William, só que o William não dá. Tem que tentar o Monsalve. Se o Monsalve não render, o que o técnico vai fazer? Tem que botar os volantes. Os 3 volantes. Porque não tem mais o que fazer. Não tem jogador. Tem que vender, né? Já tá fora. Então, quer dizer, o Grêmio tem que tirar um homem da frente lá que, por exemplo, TT e Amuso. Escolhe um deles lá, tira um deles e enche o meio campo mais. Guerrinha, eu tenho algumas informações de que o TT, aliás, primeiro o empresário chegou nele e fez uma cobrança muito dura em função das más atuações deles. E no segundo momento teve um problema também. O empresário fez uma cobrança? Aí vai ao encontro da tese do César, né? O empresário é que tem que dar bronca pra ele jogar. Não, o empresário chegou a ficar, eu te consegui colocação aqui, tu ganha um bom salário, esse troço todo, e tu tá decepcionando. Que queima ele e queima o empresário também. Isso é sintoma, Pedro. Isso é sintoma. O que é isso? O empresário tem ascendência sobre o jogador, o clube não tem. Mas o clube tem que ter, o clube tá errando. O clube não tem poder sobre o jogador, Pedro. Não, tem porque ele tá sob contrato. Enquanto ele tiver contrato, mas tem pelo menos isso. Se o jogador disser assim hoje, por exemplo... Não vou jogar, não jogo. Tu não diz que o Rocher, que é uma brincadeira que tu faz e eu acho muito inteligente, que o Rocher, ele quando tá aqui... Ele adoece em Porto Alegre e cura em Montevidéu. Ele tá curado? Qual é o poder que o clube tem, Pedro? Não tem nenhum, é verdade. Bom, mas o empresário, enfim, como é o nome do empresário dele? Eu me esqueci agora. Pablo Bueno. Pablo Bueno, exatamente. A informação que eu tenho é que ele teria pego, foi jantar com ele e aí ele deu uma dura, mas assim, do tipo, te flagra, tu pode jogar, tu sabe jogar, tu pode dar mais. Nós estamos dando vergonha porque o empresário também se acha responsável por aquilo que não está acontecendo no futebol dele e ele tem apresentado soluções que ele não tinha. Eu estou falando do TT em relação ao TT. Não tem outro elogio adiante do que isso. E também um problema de saúde que ele teria, que eu não me lembro exatamente o que é. Problema de família, de saúde da família. Que teria resolvido e que a situação de cabeça dele teria melhor. Bom, se o TT se recuperar, se o Monsalve estiver bem, tá? Se o Vijaçante voltar dentro daquele futebol que a gente pode fazer... Aí é campeão brasileiro. Claro. Minha avó. Não, aí é campeão brasileiro. E o novo lateral direito do Grêmio deve ser, sim, Diego Caito. O Grêmio está negociando a compra junto ao Goiás. Tá, o Goiás tá fazendo um jogo duro, aquele negócio de negociação, mas Grêmio e jogador já tá tudo acertado, questão salarial, envolvimento, tudo, cara. O jogador faz parte do plano do Grêmio, é o plano A. Se não fechar com o Diego Caito, que eu acho que hoje é improvável, hoje tá mais perto dele fechar do que não fechar, o Grêmio vai buscar o William, aquele que jogava no Inter, tá? E que está encostado no Cruzeiro. É reserva do Cruzeiro hoje. E o William tem muito agrado do Paulo Pelaipe, que já queria trazer ele no início do ano e sem informação. E tem
a facilidade de negócios entre Grêmio e Cruzeiro, porque Celso Rigo e o Pedrinho BH lá se dão muito bem, são amigos, tá? São muito amigos e fazem bastante negócios juntos. Então, olha, ou o Diego Caito ou o William, um dos dois vai desembarcar em Porto Alegre. Se não vir o Diego Caito, o Grêmio vai trazer o William. E o Pavon deve ir para a ponta novamente. E eu acho isso errado, tá? A minha opinião é que eu acho errado. Por quê? Porque ele se adaptou à lateral direita. De ponta ele não deu certo. Eu gostei dele como lateral, tá? Gostei dele como lateral. Mas é claro, se o Grêmio vai trazer um lateral direito, tu ganha um Pavon, de repente uma alternativa para o segundo tempo. Tu ter um Pavon como reserva é muito bom. Claro que não vale pelo salário que ele ganha, né? Eu queria que o Pavon fosse titular e estivesse destruindo no futebol, mas como ponta ele não deu certo, a verdade é essa, né? A verdade é essa. Eu manteria ele como lateral porque foi o que deu certo. Só que vamos ver, né? Gente, esses próximos dias no Grêmio vai ter muita informação. Queda de Luiz Castro, volta de Renato, reforço, saída de jogadores, meu Deus do céu. Se o Renato vir, será que TT e ele vão se dar? Cara, tem muita informação. Olha, a informação que vai acontecer nesses próximos dias é brincadeira. E tudo passa pelo jogo entre domingo contra o Cruzeiro, depois Mirassol e Bolívar. Se nesses 3 jogos o Grêmio sofrer, o Renato é o novo treinador do Grêmio, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Renato... Se eu fosse o Renato, eu já preparava a mala para Porto Alegre, tá? Pode preparar a mala, porque o que a gente tá vendo em campo? Óbvio que nós vamos torcer para o Grêmio ganhar, né? Evidentemente. Eu vou torcer muito, eu sou gremistaço. Pode ser o técnico que for, Wagner Mancini, Tite, Renato, Filipão, Roger, qualquer um, eu torço para o Grêmio, sempre. Mas a tendência, a gente tem que ser realista, é que o Grêmio perca. Inclusive os 3 partidas. Contra o Bolívar lá, é quase certa a derrota. Mirassol lá também. E o Cruzeiro, meu Deus do céu. Tá, gente. Renato é o novo técnico do Grêmio, nem precisa jogar.